Queridos irmãos e irmãs, neste 10º domingo do tempo comum, o Senhor, com a sua igreja, nos convida a que meditemos a nossa vocação, o nosso chamado. Por isso, hoje, o texto bíblico que iremos rezar é Mateus capítulo 9, de 9 a 13. Quando Jesus estava indo embora dali, viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e lhe disse: "Segue-me." Ele, tendo se levantado, o seguiu. Aconteceu que, estando ele em casa durante uma refeição, muitos coletores de impostos e pecadores vieram e tomaram parte com Jesus e seus discípulos. Ao verem aquilo, os fariseus perguntaram a seus discípulos: "Por que o vosso mestre come com os coletores de impostos e pecadores?" Ele ouviu e disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os acometidos por algum mal. E de antes aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a nossa meditação e oração de hoje, 3 pontos serão de muita importância. O primeiro ponto é o olhar de Jesus. Jesus viu Mateus e o coração de Jesus logo o convida. E Jesus expressa isso com a sua boca: "Vem." E Mateus responde. Ele não dá nenhuma resposta. Ele simplesmente levanta e vai. O olhar de Jesus capta o cotidiano de Mateus e Jesus ali identifica que naquele homem, naquele coração, havia a oportunidade e condições de um segmento radical. Bastou uma palavra, bastou um olhar para que acontecesse a mudança, a conversão, a mudança de planos. E que palavra forte essa de Jesus, que convite fabuloso. E Mateus responde com toda a sua vida de uma forma radical. Este levantar-se é uma decisão, é uma resposta forte que Mateus dá, e ali naquela resposta ele entrega a sua vida. Um segundo ponto que é importante é justamente o mistério da vida de Mateus, a sua profissão, uma profissão pública, coletor de impostos, e que certamente era vista e tida como uma profissão de pecadores. Por quê? Porque sempre onde há dinheiro, há aquele risco da infidelidade no coração. Não é regra geral, mas Jesus conhecia bem o coração dos homens daquela época. Desse modo, Mateus levanta da mesa e, com a sua vida em pecado, se coloca a seguir. Todos nós que estamos e ainda vivemos no pecado, temos esta bela oportunidade de mudança radical da nossa vida. O que precisa? Escutar o chamado, escutar a voz de Jesus, deixar-se impactar pela voz de Jesus. Jesus chama, ele levanta rapidamente e vai. Bastou isto? Claro, se havia espaço para o pecado, havia espaço também para a graça de Deus. Mas é ali que Jesus senta à mesa e conversa e encontra com os outros pecadores. Este é o terceiro ponto. Jesus veio para quem tem necessidade dele, para quem era doente, para quem precisava de uma vida nova, para quem precisava de ser curado ou curada dos seus pecados. Por isso que Jesus senta com Mateus, senta com outros cobradores de impostos, senta com outras pessoas, e por isso que ele sofre a crítica também. Como pode o mestre de vocês sentar, comer com os pecadores? Pois é, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus, o convite de Jesus para com Mateus, certamente era um convite também para as demais pessoas. E a convivência é salvífica. Jesus se põe junto aos pecadores para dizer
que a luz chegou para a vida deles. O apelo de Deus sobre a vida de Mateus é um convite irrecusável, mas não é só sobre Mateus, é um convite para todos nós, hoje de modo especial. Tudo aquilo que em nós ainda é doente e precisa de cura, é Jesus quem apresenta a salvação. Mateus levanta, e nós? Vamos continuar acuados pelo pecado? Vamos continuar presos pelo pecado em nossa vida de pecado? Ou vamos responder à vocação? Ou vamos responder a esse serviço, a essa missão que Jesus nos pede? É importante que percebamos, irmãs e irmãos, a autoridade da palavra de Jesus na vida do pecador. O mais belo ainda é perceber como Mateus deixa-se conduzir pelo olhar e pela força da palavra de Jesus. Perceba que Mateus, sendo um pecador e um homem comum, ele certamente dá uma resposta com insegurança, com medo, com dúvidas, mas ele confia. Ele não abre mão de confiar em Jesus. A sua resposta não colocou nenhum limite, não fez nenhuma exigência, mas se lançou. E pouco a pouco, na convivência com Jesus, na amizade com Jesus, ele vai criando o seu próprio modo de seguir Jesus. Agora é a nossa vez. Quais são os nossos medos? Cuidado, porque o medo nos impede, o medo nos tira a criatividade, o medo abafa a ação do Espírito, o medo fecha as portas da esperança, da alegria e da confiança. Por isso, mesmo com dúvida, com insegurança, lancemo-nos. Mesmo com alguma resistência, mesmo que tenhamos problemas, não deixemos que a palavra de Deus encontre resistência dentro de nós. Não podemos colocar limites na ação amorosa de Deus. Abra sua vida, dê espaço à mão de Deus, dê espaço para que Ele sente à sua mesa, para que Ele cure o seu coração. Afinal, a vida nossa pertence a Deus. Só precisamos escutar esse chamado e nos colocarmos a serviço. Levantar com coragem e assumir. É tempo de uma vida nova. É tempo de um momento novo. É tempo de um chamado novo e é tempo de uma resposta nova. Muitas vezes a nossa vida passa o tempo todo na mesma resposta, do mesmo modo, com as mesmas dificuldades, mas não buscamos o que é novo. O novo está em Jesus Cristo. Deixemos que a sua palavra nos afete profundamente. Neste ano vocacional, não tenhamos medo do que o Senhor tem para nos dizer. E assim como São Mateus, respondamos sim, levantemos de todo ostracismo, de toda impossibilidade e deixemos que o novo tenha espaço em minha vida, na tua vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.